Para começar esse vídeo, eu vou fazer uma contextualização histórica mais geral de como foram constituídos os países da periferia global e o regime de dupla exceção moderno que os moldaram. E como base para isso, eu estou usando esse livro aqui, ó, do Pierre Charbonnier. Então vamos lá. Não vou entrar aqui em muitos detalhes do livro, porque não cabe nesse vídeo. Isso aqui é só um panorama geral das ideias políticas que fundamentaram e legitimaram as ações dos países do norte global, principalmente a Inglaterra, e as condições materiais que possibilitaram essa hegemonia europeia durante séculos, para a gente poder entender melhor o que a academia chama de colonialismo e imperialismo, e o quão burro é o discurso de que os Estados Unidos estão defendendo a liberdade e a soberania do povo venezuelano. Nesse livro, Charbonnier faz, como ele mesmo chama, uma história ambiental das ideias políticas. Então ele parte de várias ideias filosóficas desde o século XVI até o século XXI, passando desde Locke até a Escola de Frankfurt. E duas coisas aqui são extremamente importantes. Primeiro, não se faz filosofia no vácuo, então a questão é entender as circunstâncias materiais e geoecológicas que possibilitaram o avanço das nações europeias sobre os países da periferia global. E a segunda coisa importante é notar algo que Adorno já tinha em vista desde seu curso sobre Hegel. A política e a filosofia tendem a ser debatidas apenas em níveis abstratos. Salvo algumas exceções como Proudhon, Jevons e Guizot, os debates sobre autonomia giravam em torno de categorizações metafísicas sobre o que é liberdade, o que é o progresso e o que é a sociedade, de forma puramente endógena, desconsiderando as origens materiais de tais conceitos. E essa é uma mania que nós temos até hoje. Quando acontece, por exemplo, o debate entre Machado, Elias Jabbour e Jones em relação à China, o debate gira em torno de um conceito abstrato de produção, desconsiderando os riscos ecológicos de tal crescimento econômico. E é com essas duas noções que dá para analisarmos melhor nosso próprio contexto histórico. De um lado, nós temos a Europa se autocompreendendo uma sociedade livre, primeiro a nível molecular, como propõe Locke, e depois a nível social, com o conceito de soberania. E esse conceito aqui aparece curiosamente da mesma maneira que o conceito molecular de liberdade, ou seja, a autodeterminação dos povos. Então, de um lado, nós temos a liberdade enquanto autodeterminação de um sujeito individual, e de outra, a soberania enquanto capacidade técnica, cultural e normativa de se autodeterminar. A questão é que nenhum desses conceitos se forma em abstrato, eles dependem de condições materiais específicas para serem produzidos. No caso da Europa do século XV e XVI, a intensa divisão do trabalho. No caso da Europa da Revolução Industrial, o carvão. E no caso dos Estados Unidos do século XIX, sua imensa reserva de recursos minerais. E no caso dos Estados Unidos do século XX, uma série de contingências que vão desde a Segunda Guerra Mundial, que culminou em uma grande migração de cérebros, e seus recursos minerais. Mas nenhuma dessas coisas em isolado permitiriam que esses países hegemônicos em suas determinadas épocas conseguissem se manter como tais. Tem uma segunda coisa invisível aos olhos do pensamento filosófico da época que mantinham essas nações soberanas e livres, as colônias. O Brasil nasce, então, como uma economia escravista primária exportadora, enquanto a grande fazenda do mundo. Sobre esse assunto, tem um livro do Celso Furtado intitulado O Mito do Desenvolvimento Econômico, onde ele aborda esse tema e também os limites do crescimento econômico brasileiro, seja por motivos ecológicos que impossibilitariam o crescimento vertiginoso dos países periféricos, seja por questões políticas de hegemonias que preferiam com que os países se mantivessem assim. As ditaduras na América Latina conduzidas pelos Estados Unidos são um exemplo perfeito disso. É só com a extração de recursos das periferias globais que os países europeus conseguem manter sua hegemonia por tanto tempo. Enquanto a Inglaterra, a França e Portugal eram países livres e soberanos, a periferia do mundo era escravizada e humilhada em nome de um progresso que nunca chegou para nós. As disposições democráticas seriam, assim, menos a causa da prosperidade que o efeito colateral de uma abundância natural, de uma providência da qual bastaria colher os frutos, pontua Charbonnier desse livro. Obviamente que as sociedades europeias, mesmo com toda a abundância material, continuavam tendo sérios problemas de desigualdade econômica, sem contar a imensa exploração que a classe trabalhadora da época sofria. Mas a questão aqui é pontuar que apenas com a abundância material que as aspirações democráticas conseguem surgir da forma que nós conhecemos, dentro da nossa sociedade ocidental. E eu insisto nesse ponto porque a intenção aqui é mostrar, com uma análise comparativa de diferentes tempos históricos, que o capitalismo nunca deixou de lado seu núcleo colonialista. Essa sempre foi a dinâmica do capitalismo global desde o século XVI. A única coisa que muda são jogadores posicionados em certos territórios de hegemonia econômica. O professor Vladimir Safatler também faz essa comparação, mas usando a partilha do território africano como análise comparativa. Enquanto aqui eu estou fazendo uma análise mais geral, a partir do colonialismo europeu até o colonialismo norte-americano, com um foco um pouco maior na América Latina, mais especificamente na constituição da economia brasileira enquanto uma economia escravista primária exportadora. Porque é importante nós entendermos quais foram nossas determinações históricas para termos uma melhor noção de como chegamos no ponto que estamos. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que a dinâmica do capitalismo mundial sempre foi e sempre será essa. De um lado, uma luta por um conceito abstrato de liberdade e progresso, e de outra, pilhagem, massacres, genocídios e humilhações coloniais. Não à toa, apenas dois países periféricos durante toda a história do capitalismo mundial conseguiram se industrializar. O primeiro foi a China e o segundo Israel, que vivem uma lógica infinita de guerra. E quando o Brasil tentou uma industrialização, houve um golpe, o golpe militar de 64, financiado pelos Estados Unidos.
É importante entender isso para entender o caráter duplo do fascismo da extrema-direita dos Estados Unidos e de suas elites econômicas, e também para estruturar uma forma de pensar bem diferente das noções modernas. Lembrar que toda ação social estatal passa por determinações materiais bem específicas de cada tempo. As exigências civilizatórias que justificam esse tipo de colonialismo não são de forma alguma puramente abstratas, como uma simples luta contra o narcotráfico ou a libertação do povo venezuelano. As ações tomadas são em nome dos interesses do mercado estadunidense. O primeiro momento da justificativa de Trump para invadir a Venezuela e sequestrar Maduro e sua esposa se dão em dois pontos. Primeiro, a do narcotráfico. Quanto a essa questão, a própria imprensa americana alega que o cartel que Maduro é acusado de participar não existe. Quanto à produção de cocaína, a Venezuela, segundo levantamentos, não está nem perto dos maiores produtores de cocaína. A segunda justificativa se dá pelo argumento da deposição de um ditador em favor da democracia. Eu poderia citar a relação de amizade entre Trump e o ditador da Arábia Saudita, um país que faz o Irã parecer uma democracia, ou vários outros exemplos, como Israel, and so on, como já diria Zizek. Mas sobre esses exemplos de contradição discursiva das desculpas estadunidenses para invadir a Venezuela, tem o texto do Vladimir Safatli para o Estadão e um vídeo do Coboi sobre a Venezuela. Mas o que eu queria destacar sobre isso é como fica claro nesse primeiro discurso suas origens fascistas. Carl Schmitt vai ser quem melhor entende a lógica do Estado fascista. Não é porque o sujeito é um pouco fascista que não temos nada a aprender com ele. Em um conceito de político, Carl Schmitt vai afirmar que a origem única do político e do Estado é a junção de pessoas dentro de uma lógica de amigo e inimigo. Entendendo que essa lógica de negação existencial do outro é o que dá unidade para o Estado. Então, o ser mais puro do Estado seria a distinção básica entre os que eu quero proteger e aqueles que eu quero negar a existência, aqueles que eu quero destruir. Como ele é um jurista nazista, fica claro quem ele considerava como inimigo. Tem toda uma questão mais complexa do pensamento dele, como, por exemplo, a sua luta contra a tentativa liberal de despolitizar a economia, mas o que interessa aqui para nós é seu entendimento do Estado enquanto uma junção de pessoas tentando expelir o inimigo. Vê a similaridade aqui? Primeiro, Trump cria um inimigo, Nicolás Maduro, líder de um suposto cartel que nem existe, e ditador que deve ser parado imediatamente, uma lógica fascista por excelência. Mas ainda depende de justificativas morais para uma ação que tem origem material, a saber, o petróleo. A lógica fascista do governo Trump nesse primeiro momento ainda é cínica, ainda mascarando suas reais intenções. Mas por agora, vamos falar das falácias de Nicolas Ferreira e deixar o segundo momento do discurso de Trump para depois. Primeiro, ele fala que os venezuelanos estão comemorando a prisão de Maduro. Primeiro, que não há nenhuma notícia de venezuelanos indo às ruas dentro do seu próprio território para comemorar. O máximo que há são alguns gatos pingados fora da Venezuela comemorando. Inclusive, as notícias que nós temos de Caracas são o exato oposto das mentiras que ele anda dizendo. O que temos são ruas vazias e pessoas dizendo que não desejam para ninguém os bombardeios que aconteceu com eles. Dizer que o povo venezuelano como um todo está comemorando é simplesmente mentira. Depois ele fala que a esquerda está deslegitimando a comemoração dos venezuelanos, o que é outra mentira descarada, um espantalho criado por ele. O que nós da esquerda estamos dizendo é que esse ato terrorista de Trump não tem nada a ver com narcotráfico ou defesa da democracia, mas sim com os interesses escusos de uma minoria bilionária norte-americana. Ah, mas eu vi vários vídeos de pessoas comemorando, disse o Nicolas Ferreira. Bom, um gigantesco foda-se, né? Primeiro que esses vídeos não dizem absolutamente nada, são só algumas imagens aleatórias de supostos venezuelanos falando. Segundo que, como eu disse, dentro da Venezuela não houve nenhuma mobilização popular para tentar depor o atual regime. Não à toa, o partido governante continua sendo o PSUV. Isso significa, entre outras coisas, que os Estados Unidos estão tendo dificuldade em colocar o partido governante na ilegalidade para tirá-los do poder. Sem o apoio popular para tal, isso é praticamente impossível. Os venezuelanos não estão apoiando os ataques terroristas dentro de seu território. Não à toa, as condições subjetivas para depor o atual regime não estão sendo cumpridas. Ou seja, tudo isso é só uma gigantesca mentira da extrema-direita entreguista para enganar as pessoas. E aqui a gente entra no segundo momento do discurso de Trump. Diferente dos fascistas brasileiros, Trump já não usa o cinismo discursivo para legitimar suas ações. Em seu discurso após a invasão da Venezuela, ele cita 7 vezes a palavra petróleo e nenhuma vez a palavra democracia. O mesmo admite abertamente que tinha como um dos intuitos aumentar a produção das empresas petrolíferas dos Estados Unidos. Enquanto no Brasil o fascismo tem seu momento de cinismo, como eram as políticas coloniais dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra, o fascismo norte-americano escancara sua lógica colonial, não tenta esconder em nenhum momento que suas intenções são baseadas puramente nos interesses do mercado, o que coloca em xeque, sem que nós da esquerda precisemos fazer muita coisa, os discursos vazios da extrema-direita. Enquanto eles insistem que é pela defesa da democracia e contra o narcotráfico, o próprio Trump afirma o exato oposto. Foi tudo em nome dos interesses dos Estados Unidos. E isso deixa bem mais explícito os reais interesses da extrema-direita brasileira. Meros entreguistas que sonham em serem dominados por uma nação estrangeira para que eles possam se manter no poder.
Por isso eu resolvi colocar o discurso do Nicolas Ferreira antes do segundo momento do discurso de Trump, porque assim fica claro que tudo que a extrema-direita tem a oferecer para nós é apenas um discurso delirante que não se justifica na realidade objetiva. E rumando agora para o final do vídeo, eu sei que também tem toda uma questão complexa sobre o xadrez geopolítico que está acontecendo nos últimos anos entre Estados Unidos, Rússia e China, e que motivou essa ação terrorista contra a Venezuela. Até peguei alguns dados para explicar aqui para vocês, mas como não é o foco desse vídeo, eu resolvi não me aprofundar no assunto. O que eu quero assistir aqui com vocês nesse vídeo é na reflexão sobre como o fascismo é um elemento constituinte das nossas democracias liberais. O que acontece agora na Venezuela, de forma alguma, é uma expressão rara do capitalismo mundial. Mas, na verdade, todo esse jogo colonial faz parte do funcionamento normal do capitalismo. Esse regime de dupla exceção é parte constituinte do capitalismo desde seu início. Por isso, fiz essa pequena contextualização histórica a partir do livro de Charbonnier. Para dizer também, entre outras coisas, que nossas noções naturalizadas, como a de liberdade, escondem contradições que possibilitam a manutenção desse sistema do jeito que ele está. São essas noções que mantêm as condições subjetivas para a manutenção do capitalismo, mesmo estando em crise desde 2008. É só com a percepção da autonomia de extração, o entendimento de que nós damos a nós mesmos nossa própria lei, que a ideologia do indivíduo pode existir. E é essa ideologia que nos coloca em uma lógica de concorrência infinita, implodindo qualquer tipo de solidariedade entre os sujeitos e as coisas. Uma guerra de todos contra todos. E segundo, é lembrar que nenhum conceito é criado no vácuo, todos eles têm determinações materiais que os constituem. Então, nenhuma ação estatal é tomada pura e simplesmente em bases abstratas. Liberdade, nos moldes liberais, é uma impossibilidade sem a abundância de recursos. Todas as ações das nossas democracias liberais são baseadas em interesses do mercado, quer queiramos, quer não. E por fim, a terceira reflexão que eu quero insistir com esse vídeo é na nova fase do fascismo. Fase essa que esvaziou o discurso da extrema-direita brasileira. Porque, diferente do século passado e início desse, o fascismo não esconde mais suas reais intenções. Ele as escancara. Depois da indiferença mundial que houve em Gaza, o fascismo não tem o menor motivo para esconder seu rosto, o que consequentemente explicita o que a extrema-direita brasileira tem a nos oferecer. Apenas a barbárie em nome dos interesses de alguns poucos.